Graça e paz, povo de Deus, bom dia! Deus seja louvado em mais um despertar rico, divino e poderoso do qual o Senhor nos confiou. Mais uma semana que se inicia, mais um presentão de Deus, primeira semana do ano aí, começando. Só de estarmos começando já é motivo de nos alegrar. Se você está tendo a oportunidade de estar aqui ainda, é um grande sinal, uma evidência da parte de Deus sobre a tua vida, que o que Ele começou, Ele quer terminar. E se eu fosse você, eu me sentiria honrado e privilegiado de ter sido selecionado em mais um dia para viver uma vida aqui nessa terra, em comunhão com Deus, em espírito e em verdade. Ontem eu conversei meia parte com um amigo de serviço numa troca de turno e ele sentiu ali a liberdade da parte de Deus, o qual ele conseguiu enxergar e sentir na minha vida pela misericórdia, e me falou algo que foi muito forte ouvir de uma pessoa que ainda não está totalmente em Cristo, mas que nesse ano ele posicionou, né? Não tem não tem como as coisas mudar nesse ano se eu não querer mudança. Só falou isso, né? Falou assim, é algo que tem que partir de mim. Porque Deus está me dando chance, oportunidade, entra ano, sai ano, e eu continuo fazendo as mesmas coisas. Então ele falou assim, tão abençoado, esse ano vai ser diferente. Eu falei, oh glória, louvado seja Deus. Tenha isso também em mente, né? Tenha essa convicção de que o plano de Deus na sua vida, enquanto você estiver aqui, não é para você continuar do mesmo jeito. Aleluia. Não é para você continuar fazendo as mesmas coisas. Os livramentos, aleluia, as coisas do qual Deus impediu e nem permitiu chegar até você, não é para você continuar insistindo em fazendo os mesmos atos e as mesmas ações que não são boas aos olhos de Deus. É Deus sendo longânimo na sua infinita misericórdia e esperando você mudar. Quem muda, quem dá um passo, quem decide, quem escolhe é você. Deus deu esse poder para nós lá em Gênesis. É algo muito delicado que eu sempre recito. A partir do momento que foi dada a autoridade ali para o homem sobre Adão, sobre colocar os nomes nos animais, o domínio que tiver na terra, no mar, sobre os peixes, né? A gente vê hoje isso, né? A gente vive isso hoje, né? Você vê quando um exemplo básico, você adquire um cão, um cachorro, você passa ali, tem um contato com ele, ele passa a te obedecer. A gente vê também animais grandes, silvestres, sendo dominados pelo homem. Isso é a graça de Deus que foi dado lá em Gênesis. Mas a partir do momento que esse poderio, essa escolha do próprio Deus sobre nós, que aconteceu lá no jardim, passa a ser usado de maneira errada, aleluia, o homem passa também a fazer coisas e escolhas erradas. Então que possamos refletir tudo isso, né, e queremos mudar, né? A mudança só ocorre quando a gente quer mudar. A libertação só ocorre quando a gente quer ser liberto. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, quero recitar aqui um texto rapidinho, o qual ele está queimando no meu coração. Ô glória! Ó, uma benção chegando ali. Eu oro a Deus que esse ano vai ser diferente na vida dele também. Aqui já falando. Menino bom, cheio da graça, ó. Dá um glória aqui, filho. Olha lá. Eu creio que vai ser diferente. Sabe o que eu tô falando aqui no vídeo? Que uma pessoa que ainda não está em Cristo comentou comigo assim: esse ano, para as coisas mudarem na minha vida, eu vou ter que começar a primeira mudança em mim. Isso é o primordial, a gente começar a primeira mudança em nós. Não esperar às vezes algumas coisas acontecer para a gente querer às vezes mudar. Então que possamos partir de nós, que parta de dentro de você, você querer mudar e ser o que Deus escreveu a teu respeito. Lá em Gênesis, que o Senhor fez nós imagem à tua semelhança. Glória a Deus, aleluia. Para nós sermos aqui imitadores de Cristo. Amém? Estava meditando na palavra em Êxodo, estou lendo a Bíblia, e me chamou a atenção algo na criação, ali na montagem do tabernáculo, quando Deus chamou Moisés. De Êxodo 25 até 31, Deus dá detalhe de madeira, de peças por peças ali para a montagem do tabernáculo. Mas em Êxodo 27, Deus dá um detalhe muito forte que falou muito comigo. A hora da lâmpada, do candelabro, para ela se manter acesa continuamente, ele ordena que os filhos de Israel, o povo de Deus, tragam somente azeite puro, que o que mantém a lâmpada acesa é só azeite puro. Aí o Senhor parou ali e começou a falar comigo.
O Senhor falava muito forte que o que mantém uma vida em Cristo na minha presença é só a pureza, é só a santificação, é só a comunhão. Não tem como um coração arder em chama se não estiver purificado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como Jesus ser vivo na tua vida se você não buscar viver uma vida em Cristo Jesus. O que mantinha a lâmpada do candelabro aceso no tabernáculo. Glória, Deus abençoe, irmão, tamo junto, hein? Foi de Deus esse momento, hein? Aleluia. O que mantinha a lâmpada do candelabro aceso dentro do tabernáculo era azeite puro. O que mantém a presença de um crente no caminho de Jesus é a presença do Espírito Santo. O seu coração queimar em chamas tem que estar sempre sendo purificado. Ah, irmão, mas não é fácil, eu sei, nem para você e nem para mim. Mas o que conta? Qual que é o detalhe principal? Não é só falarmos que não é fácil e continuarmos em vidas que não são do agrado do Pai. Isso é um jargão às vezes. Ah, mas não está fácil, continuo fazendo o que é errado. Ah, mas não está fácil, continuo às vezes no pecado. Ah, mas não está fácil, continuo falando as mesmas coisas. Aí já está escolhendo. Então não podemos dar desculpa, não podemos deixar essas palavras entrar na nossa vida, na nossa mente, como ali uma seta, sem percebermos, a gente foi ali atingido, né, por dardos inflamados, do qual o apóstolo Paulo fala para nós vestirmos o capacete da salvação para que os dardos não nos inflamem. Né? Quando a gente deixa essas frases, essas palavras entrar na nossa vida, a gente continua fazendo o que não é da parte do Senhor e vai falar assim, mas não é fácil, mas não é fácil. Não, toma posição e procure a santificação, do qual, se não tiver, ninguém verá Deus. Olha que forte, candelabro que mantinha a lâmpada acesa, o fogo aceso, era azeite puro. O que mantém um cristão na presença de Deus é a pureza e a santificação, é a presença do Espírito Santo, conduzindo, guiando e consolando o crente em todas as coisas. Isso mantém uma vida em Cristo Jesus. Aleluia, Sermão do Monte. Mateus 5, versículo 8, se eu não estiver enganado, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros ou os limpos de coração, pois esses verão a Deus. Aleluia. Vai vendo o que Deus falou através dessa passagem. Aí a gente vai lá também em Hebreus. Sem santificação, se não tiver, ninguém verá a Deus. Tabernáculo, candelabro, azeite puro. Jesus, Sermão do Monte, coração puro. E sem santificação, ninguém verá a Deus. É muito forte, porque se a gente ligar toda essa junção, é Deus falando de Gênesis e Apocalipse, que um coração purificado para Ele é sagrado. Então que nesse ano, né, nesse começo já, você procure estar com o seu coração purificado, porque dele procede todas as coisas. Os pensamentos, as intenções, atos certos ou errados, procede do coração humano. Enganoso é o coração do homem. Jeremias vai falar, Deus vai falar através de Jeremias. Mas se nós estivermos com a nossa vida, né, ligada em Deus e mantermos, né, a pureza do Espírito Santo, buscando todos os dias a comunhão, aleluia, todos os dias a gente busca a dependência do papai, aqui nesse mundo do qual a palavra diz que já pertence o maligno, mas todo dia que você se despertar e der conta que Deus te acordou mais um dia, você falar, papai, obrigado por mais um dia, me ensina hoje a depender da tua presença de novo. Enquanto o Senhor estiver me acordando, me ensina a ser dependente da Tua graça. Não tem como, pode estar acontecendo o que for externamente, mas a presença do Senhor no teu interior vai estar te conduzindo e vai estar te dando aí cada vez mais fluir e direção nessa caminhada do qual às vezes muitos não estão permanecendo por se preocupar mais com o cenário do que o interior que tem que estar mais guardado. Então guarde o seu coração, purifique ele, coloque brasa, coloque lenha nova todos os dias para que fique na brasa viva. Se você não alimentar seu coração com lenha nova, com brasa, com azeite puro, vai ficar na cinza e o fogo apaga. E esse ano não é coração de fogo apagado, é coração com fogo incendiando. É o tema da igreja e o Senhor já vem falando já em nossas vidas, que se o coração não estiver sendo purificado, ele não fica em chamas. Então procure, detalhe por detalhe, situação por situações, você cada vez mais está no prumo com o Senhor, do qual eu procuro daqui também todos os dias. Senhor, me ensina a prumar, Senhor, me ensina a ser mais parecido com ti, papai. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que temos que ser santo como o Senhor foi ser imitadores do Senhor. Então me ensina, porque hoje eu estou disponível. Independente de situação, o cenário do que está acontecendo na minha vida, eu não quero perder a essência do qual o Senhor colocou sobre mim. Que Deus te abençoe e te guarde nesse domingo. Vai para o culto hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Primeiro domingo do ano.
primeiro culto do ano. Louvado seja Deus. Que você possa aí convidar alguém da igreja local onde você congrega, ou se você ainda não foi convidado, se dá o convite de ir até uma igreja do qual alguém já te chamou. Eu duvido que nunca ninguém te convidou para o culto. Se ainda não, eu te convido. Vamos para o culto hoje. Aleluia. O convite já está estendido. Deus tem uma palavra para a tua vida. Aí você deve estar pensando, mas todo mundo fala isso, mas por que é? Deus tem uma palavra para todas as vidas que estão aqui. Basta essas pessoas querer estar num ambiente, às vezes, preparado para conseguir ouvir o que Deus está falando. Deus está falando aqui, mas quando você está num ambiente do qual é formado por várias brasas vivas queimando no mesmo intuito, no mesmo segmento, o seu ouvido fica mais sensível. Então já estica um convite aqui, se ninguém te convidou ainda esse ano para ir para o culto. Comunidade Evangélica Restaurar Castelo, quadra 2626, a partir das 18 horas. Deus te abençoe.